Mais uma noite fria em Florianópolis. O vento corta gelado como uma navalha afiada percorrendo a pele. O calor humano desta solidão me aquece. Cá estou, na escuridão noturna, fugindo daquilo que assombra meu sono, literalmente. Há um bom tempo, após Clarice resolver que eu não sou o cara ideal, a insônia se tornou minha companheira e Morfeu um amigo distante. Claro, escolhas. Todos os dias olho para a escuridão do horizonte e acho que sou o cara que está no lugar errado, na hora errada. E que o azar é a sorte que transborda pelo seu copo. Mais uma noite fria. Tento me enganar cada vez que sento nessa cadeira e digo, começa um novo dia. É a frase mais canária que repito diariamente a mim mesmo. O que diferencia um dia do outro é o nível de álcool que percorre minhas veias. O uísque é sempre o melhor remédio, a melhor, pior invenção do homem. Para muitos é apenas uma bebida, um passatempo. Para mim, é o único combustível capaz de me mover, de me enganar, fazer parecer que existe uma saída. A realidade me assusta. A sanidade me enlouquece. Preciso fechar a luz que vejo no final desse túnel maldito. Conseguir um novo caso é fundamental nesse momento. Profissionalmente, é claro. Essa dor de cabeça precisa dar lugar a alguma outra coisa. Nem que seja para me distrair desse negócio chamado vida. Que se dane. A primeira dose já está no sangue. Mais umas 4. Alguns cigarros. E estou pronto novamente para ver aonde a noite me leva. Esta cidade é um labirinto de sombras. Pastores pregando mentiras. Comerciantes vendendo dívidas. Autoridades de segurança semeando o caos. Nada disso encontro na madrugada. Uma ilha da magia que encanta pela ilusão. À noite você enxerga a cidade nua como um formigueiro abandonado. Tudo é contraste. Me distraio com os ratos que aparecem nos cantos. Eles parecem ter um rumo mais definido que o meu. Vai ver, eles me veem como o melhor exemplo do que não seguir. Pego um desvio e outro, um atalho para qualquer caminho. Dificilmente algo me chama tanta atenção, mas naquele dia, lá estava ela. Por um momento confesso torcer para que estivesse sem vida. Fiquei imaginando o que viria após seus olhos se abrirem. O medo tomou conta. E então se revelou aquele olhar. Tente relaxar. Eu vou buscar água. Não, fica aqui. O mundo poderia acabar naquele momento. Sua voz estrangulou o meu peito. Em alguns segundos eu estava em transe e odiei sair dele. Meu Deus. Matheus. Onde ele está? Quem? Matheus, meu marido. Ela falou marido, mais que um palavrão. Uma facada girando no meu estômago. Meu marido, ele estava lá. Sim, ele estava lá comigo.
Você estava sozinha. Não, é impossível. Ele estava lá. Não no momento que me encontrei. Eu preciso voltar. Calma. Você está sem condições de caminhar. Fique aqui. Beba. Como se chama? Maria. Celine. Franco Celine. Você é um... Detetive particular. Me ajuda a encontrar Matheus. Por favor. Eu sei que parece loucura, mas ele estava lá. Ele estava exatamente lá comigo. Eu juro a você, eu não sou louca. Louco sou eu, de estar aqui tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Normalmente, odiaria desperdiçar um cigarro com alguém, mas não era o caso. Era a certeza de que ela ficaria naquele sofá por mais alguns minutos. E que até a fumaça se encantaria com aquele olhar. Chegou a hora de ouvi-la. Ela já demonstrou surpresa com o que faço. O sobretudo e o chapéu sempre causaram seu encantamento. Preciso impressioná-la. Conte o que houve. Que a vida não nos separe. Que a morte nos una. Que a noite não tenha fim. Até que as estátuas se movam. Ou que a luz não ilumine mais. Então você me acolheu. Você não acredita em mim? É uma história e tanto. Mas eu acredito em você. Fique aqui essa noite. Eu agradeço por tudo. Acho que você deveria ficar. Não sabemos o paradeiro do seu marido. Nem o que ou quem o levou. Eu posso ir até a sua casa. Talvez lá podemos encontrar algo que nos dê um caminho.
Eu vou descobrir o que houve com ele. Por favor. Caminharia sobre a lava se ela pedisse. Vê-la chorar foi um golpe baixo. Eu sabia que era uma questão de tempo até ela me dar adeus. Precisava prolongar esse momento. Ética nunca foi meu forte. Como se estivesse dentro de um kamikaze, na direção de um rochedo. O cheiro de óleo queimado parece corroer meus pensamentos. Não existe retorno. É uma estrada selvagem. Cá estou, como um coelho correndo atrás da cenoura. A única energia que tem na casa vem de mim, e ela nem é tão boa. A escuridão nunca me foi um problema, ainda mais nesse momento onde o abrir e fechar de portas é uma questão meramente protocolar. Quando desejei um novo caso para me ocupar, não imaginei que iria começar daquele jeito. Aquele olhar parece ter me hipnotizado e me movido até este lugar. O nevoeiro da estrada me fez lembrar daquele caso em Ratones, décadas atrás. As fotos que achei no local me levaram a desvendar o caso mais macabro que já presenciei. Mas aqui, nem fotos eu encontro. Como um inseto caminhando na direção da teia, eu continuo procurando o que não quero achar. Uma pausa para fazer o bom e velho uísque correr pelas veias. Nada pela casa, nada pelo horizonte. É a hora de acender um cigarro e ver o que as cinzas me revelam. Sequer sinto o cheiro da fumaça entrando em meu corpo. O perfume daquela mulher toma conta de todos os meus sentidos. Ficarei aqui, dormente, lembrando do seu cheiro e pensando qual será o próximo passo. Mais do que nunca, preciso impressioná-la. Meu instinto sempre me dizia para voltar à cena do crime. Mas que crime? O único até o momento é estar longe dela e ainda procurando o cara que estaria ocupando meu lugar. Aqui me encontro novamente. Quem vê esses degraus vazios não imagina a quantidade de histórias que já foram palco. Mas isso não é o suficiente essa noite. Preciso de pistas. Preciso de mais um cigarro. E de repente, algo de estranho vem até mim. Um homem acabou de entrar. Sabe onde foi? Um homem acabou de entrar. E ele está de pé no meu balcão.
Afogar as mágoas exige amarrá-las em uma pedra muito pesada. Senão, elas surgirão na superfície. Mais alguém aqui além de nós? Aí depende do que você acredita. Era pro meu funcionário estar aqui. Está desaparecido há uns 3 dias. Se o senhor não vê, me avise. Como ele se chama? Quem é que sabe? Por conta da casa, já servi vários iguais a você. Um solitário, procurando ter o que nunca teve. Maria, eu vi o seu marido entrando no bar próximo ao local onde eu encontrei, mas ele desapareceu. Com certeza o barman sabe onde ele se encontra. Eu nunca erro. Ele está lá. Podemos acionar a polícia e ver o que está acontecendo. Preciso de você aqui. Agora. Maria? E a serpente oferece a maçã. Seria capaz de cometer atrocidades para jamais deixá-la ir. Como esquecer do seu cheiro? Deus e o diabo convergindo num único ser. Maria.
Por alguns minutos não senti falta do uísque gelado e cigarro. Eu já tinha tudo o que queria. Naquele momento éramos um só. Ela já havia esquecido o outro cara. Permaneceria aqui para sempre. Mataria para não ter que sair do teu lado. Então fique. Fique pra eternidade. Foi aí que um vento frio me lembrou de um pequeno detalhe em minha alma. Franco Celine sempre se fode no final. Todos os dias olho para a escuridão do horizonte e acho que sou o cara que está no lugar errado, na hora errada. E que o azar é a sorte que transborda pelo seu copo. Mais uma noite fria em Florianópolis.